Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. Vamos tecer considerações de natureza eminentemente pedagógicas e teóricas a respeito de fato noticiado na imprensa nacional que tratava da prática de sexo consensual por um oficial da Polícia Militar do Distrito Federal no interior de uma unidade militar distrital, a Academia da Polícia Militar do Distrito Federal. A intenção é fazer a análise de tipo penal constante do Código Penal Militar, que já sofrera interpretação pelo Supremo Tribunal Federal em face do fato noticiado. Vamos a ele? Joga na tela. Muito bem. Vamos lá, vamos falar a respeito dessa notícia. Policial militar do DF é preso depois de ser flagrado transando em quartel. No sábado, 19 de junho, militar ganhou liberdade provisória. Ele foi preso na sexta-feira, depois que foi visto dentro da academia da corporação com uma mulher. Pois bem, a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal prendeu, na noite da última sexta-feira, um major após ele ser flagrado com uma mulher dentro da academia da corporação. O local é destinado ao curso de formação dos novos oficiais. O flagrante teria sido dado por um tenente-coronel que encontrou o major com uma mulher no momento do ato sexual. O militar recebeu liberdade provisória neste sábado, 19 de junho, em audiência de custódia. Em suma, esse é o fato que chegou ao conhecimento da imprensa e, da mesma forma, em face da publicização da gravação da audiência de custódia do militar, onde ele assume a prática da conduta e obtém a liberdade provisória, aguardando, então, a apuração da sua responsabilidade penal. Vamos analisar essa situação em face de discussão de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF número 291 no STF, onde se sustentou a não recepção do tipo penal constante do Código Penal Militar em face da sua inadequação com os preceitos humanísticos constantes da Constituição Federal, que preceituam a proibição de discriminação em razão de orientação sexual. Vamos ver que temos o voto do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o voto dos demais integrantes daquela casa em sentido contrário. Analisaremos os argumentos trazidos pelo ministro Barroso e também a decisão final adotada na respectiva ADPF. Vai lá. Muito bem. Antes disso, eu quero trazer para o seu conhecimento a descrição do fato típico constante do Código Penal Militar no seu artigo 235. O artigo 235 tem o nomen iuris pederastia ou outro ato de libidinagem e traz como conduta proibida descrita no preceito primário da norma penal incriminadora esta aqui, ó: praticar ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar, trazendo a pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Como se pode perceber, o Código Penal Militar, que é de 1969, traz a tipificação do crime de pederastia ou outro ato de libidinagem, vinculando essa referência, esse nomen iuris pederastia, à prática de condutas homossexuais. Esse, basicamente, é o cerne da discussão da arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E é no julgamento do STF que nós agora nos debruçamos. Joga na tela. O tipo penal em questão teve a sua constitucionalidade discutida no STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental 291, a ADPF 291, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Barroso sustentou o seguinte entendimento. Primeiro, o legislador não é livre para criminalizar toda e qualquer conduta em nome da hierarquia e da disciplina militares, somente podendo fazê-lo caso não haja outro meio apto de proteger os referidos bens jurídicos.
Cuida-se da aplicação do princípio da intervenção mínima ou subsidiariedade do direito penal, que constitui projeção do princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, com fundamento no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Cidadã. Segundo, embora imprópria a prática por militar de ato libidinoso em local sujeito à administração militar, tal conduta encontra resposta satisfatória na severidade do direito disciplinar castrense. Deste modo, a utilização do direito penal na matéria é desnecessária e, mais que isso, excessiva, haja vista a multiplicidade de consequências gravíssimas dele advindas. Terceiro, qualquer pretensão de utilizar o artigo 235 do Código Penal Militar para vedar o acesso ou promover a expulsão de homossexuais das Forças Armadas devido à sua orientação sexual é inconstitucional por violação aos princípios da dignidade humana, da vedação às discriminações odiosas e da igualdade. O dispositivo não pode ser mantido, fazendo referência ao artigo 235, ainda que com a supressão das suas expressões pejorativas, pois, apesar de sua aparente neutralidade, produz um impacto desproporcional sobre militares gays, o que revela uma discriminação indireta e viola o princípio da igualdade. De toda forma, não se pode permitir que a lei faça uso de expressões pejorativas e discriminatórias ante o reconhecimento do direito à liberdade de orientação sexual como liberdade existencial do indivíduo, manifestação inadmissível de intolerância que atinge grupos tradicionalmente marginalizados. Muito bem. O fato é que a versão trazida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ADPF 291, não foi aquela acolhida pela maioria da turma. O ministro Luiz Roberto Barroso sustenta a intervenção mínima do direito penal ao apontar a utilização do direito penal como excessiva, desarrazoada e irrazoável, e dessa forma dever-se-ia buscar a necessidade e a adequação que se encontraria na simples responsabilização de natureza disciplinar e, portanto, administrativa. No entanto, o ministro Barroso também toca em dois outros temas igualmente importantes, que são a proibição de discriminação em razão da orientação sexual e também a inadequação da utilização da terminologia para a identificação do crime e a descrição da conduta proibida, fazendo referência específica à pederastia e referência à relação de natureza homossexual. Agora nós vamos ver como foi que a ADPF 291 foi decidida no Supremo Tribunal Federal, a versão definitiva quanto à recepção ou não do artigo 235 do Código Penal Militar na sua integralidade ou parcialidade. Joga aí na tela, vai lá. A versão integral do voto do ministro Barroso, todavia, não foi a que prevaleceu ao final do julgamento da ADPF 291, mas sim a seguinte: no entendimento majoritário do plenário do Supremo Tribunal Federal, a criminalização de atos libidinosos praticados por militares em ambientes sujeitos à administração militar justifica-se em tese para a proteção da hierarquia e da disciplina castrenses, isso com fundamento no artigo 142 da Constituição. No entanto, não foram recepcionadas pela Constituição de 88 as expressões pederastia ou outro e homossexual ou não, contidas respectivamente no nomen iuris e no caput do artigo 235 do Código Penal Militar, mantido o restante do dispositivo. Dessa maneira, reconhece-se a constitucionalidade da tipificação da conduta descrita no artigo 235 do Código Penal Militar, que, no entanto, deve adotar nomen iuris diferenciado, sem fazer referência à pederastia, ou na descrição da conduta proibida no preceito primário, sem fazer referência à prática de relação homossexual, já que o nomen iuris e a descrição relativa à orientação sexual importariam no reconhecimento de discriminação não amparada pela Constituição Cidadã. Joga aí, na telinha.
Beleza? Não se pode admitir, segue o julgado do STF, que a lei faça uso de expressões pejorativas e discriminatórias ante o reconhecimento do direito à liberdade de orientação sexual como liberdade existencial do indivíduo, manifestação inadmissível de intolerância que atinge grupos tradicionalmente marginalizados. E aí, ultrapassada a questão relativa à discussão do Supremo Tribunal Federal e a apresentação da versão definitiva, onde o ministro Luiz Roberto Barroso, para não ser vencido e se manter como relator da DPF 291, promoveu uma alteração, uma retificação do seu voto, é importante que você saiba que o artigo 235 do Código Penal Militar traz como consequência, além da aplicação de pena privativa de liberdade, uma outra que atinge de forma bastante severa o suposto autor da conduta proibida. O efeito secundário, a consequência secundária decorrente do reconhecimento da responsabilidade penal constante do artigo 100 do Código Penal Militar, sobre o qual nós agora vamos falar. Joga aí na tela. O artigo 235 do Código Penal Militar é um dos crimes que ensejam a declaração de indignidade para o oficialato nos termos do artigo 100 do Código Penal Militar. E o artigo 100 traz a seguinte redação: fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou covardia, ou em qualquer dos definidos nos artigos 161, 235, 240, 242, 243, 44, 45, 51, 52, 303, 304, 311 e 312. E aí, para chamar a sua atenção, para que você não tenha dúvida, olha quem está aqui, o artigo 235 do Código Penal Militar, que deve ser interpretado como crime de prática de relação sexual no interior de estabelecimento sob administração militar. Meu amigo, minha amiga, espero que você tenha gostado e esteja esclarecido quanto ao reconhecimento da constitucionalidade da tipificação do artigo 235 do Código Penal Militar, de acordo com a interpretação tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 291. Mas agora eu quero te deixar um recado. Joga aí. Você encontra a Escola de Direito Criminal nas redes sociais. No Instagram, no @Escola de Direito Criminal. Muda a caneta aí, meu homem, agora. No Facebook, Escola de Direito Criminal. No YouTube, onde provavelmente você nos assiste, Professor Flávio Milhomem. É o canal do YouTube do Professor Flávio Milhomem. E você também encontra uma linha direta de WhatsApp para mandar a sua mensagem no 61 98 288 6023. Espero encontrá-lo e encontrá-la em breve para mais um vídeo tratando de importantes temas do direito criminal em geral, penal, penal militar, processo penal e também da criminologia aqui na escola. Eita, rapaz, chega, faltou. Aqui na Escola de Direito Criminal. Valeu, um abraço e até a próxima.